Bom dia, meus queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar nossas aulas, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida, né? Não podemos ficar parados de forma alguma. E vocês, como eu conhecem, adoram. Então, vamos trabalhar um pouco a nossa mente, vamos ler um pouco. Eu preparei aqui um pequeno slide para vocês e também fazer o acompanhamento do livro, né? Sobre a previsão do tempo, né? A gente vai ver qual é a diferença de tempo e clima, quais são os fatores relativos para uma previsão desse tempo. Aí nós vamos ver os tipos de nuvem, o que é uma massa de ar, o que são frentes, certo? Porque são termos usados para a previsão do tempo. Então, os meteorologistas, eles usam todos esses fatores para poder determinar se vai haver chuva, sol, umidade do ar, né? Tudo contando com os satélites, né, artificiais que existem, né, no universo para poder ter trazendo essas mensagens, essas tecnologias. Então, a gente vê qual é a diferença do tempo e do clima. Tempo é a condição atmosférica, ou seja, aquela condição em que a atmosfera, que são as camadas de gases, né, que existe no nosso planeta, em um determinado tempo e lugar. É momentâneo, certo? Então, se é momentâneo, ele sempre está passando, em qualquer hora já está mudando esse tempo. O clima é o conjunto de condições, certo? Ou seja, é o conjunto daquelas condições atmosféricas que é encontrado em um determinado lugar. Então, é recorrente que predominam em uma região, certo? Então, qual é o clima da nossa região? É um clima quente, né? Então, é um clima que predomina na nossa região. Então, o conjunto das condições atmosféricas da nossa região é que vai determinar o clima da nossa região, ok? E os fatores relativos à previsão. Esses fatores relacionados à previsão do tempo são as nuvens, o vento, a massa de ar, a umidade do ar. Fora que o vento, né, a gente tem que ver a direção e a velocidade dele, que também é um fator determinante para que se possa ter informações sobre essa previsão de tempo. Então, todo esse conjunto de fatores, ele dá o resultado na pressão e na temperatura, que é o que a gente sempre vai ter o resultado. A gente sempre assiste nesses jornais, né, sempre tem, por exemplo, na Globo, tem a Maju, aquela morena bonita, né, que está dando a previsão do tempo. Agora ela está trabalhando como repórter, né, mas ela sempre trabalhou como, né, essa repórter para estar trazendo informações sobre a previsão do tempo. Então ela disse, hoje em tal região vai ser assim, tal região vai ser assim, no Nordeste o tempo é quente, úmido. Aí então vai depender o quê? Da região, que é o que nós falamos anteriormente, ok? E as nuvens. Como as nuvens se formam? Aí nós falamos, né, há muito tempo aqui, já estudamos em ciência, né, que nuvem são que é água condensada, certo? Então, essa água fica condensada em forma de nuvem. Então, existem vários tipos de nuvens. Existem as nuvens que se formam de acordo com suas características, né? A gente vai ver os tipos de nuvens, né? Extrato, uma nuvem extrato, são nuvens em camadas que indicam o tempo chuvoso, aquelas nuvens escuras, né? Que a gente sempre está, quando vai chover, a gente vê logo assim, vai chover, não é verdade? A gente já imagina logo que vai chover. E isso é importante para que eles possam ter uma posição em relação a essa previsão do tempo. Nuvens cúmulos
são nuvens brancas que indicam a ausência de chuva. Então são aquelas branquinhas que a gente olha nos dias normais, principalmente na nossa região que é bem quente, né? Aí a gente vê tudo branquinho. Ah, então não vai haver chuva. Então isso também é um dos fatores importantes para poder estar dando essas informações sobre a previsão do tempo. E frentes, né? A gente sempre ouve falar frente fria, frente quente, né? Então, o que é frente? É o resultado do encontro entre duas massas de ar diferentes. Então, a gente vê as massas do continente e as massas que vêm do ar ou dos oceanos, que são massas ar quente e ar frio, né? Então, quando eles se encontram, há uma precipitação, é quando ocorre a chuva, certo? Então, quando ele vê a massa de ar quente se encontrou em tal região, choveu porque lá está tendo essa massa que veio trazida dos ventos dos oceanos. A gente sempre ouve falar quando tem a previsão do tempo. Então, a massa de ar, o que é a massa de ar? É um aglomerado de ar com temperatura, umidade e pressão determinada, certo? Isso é importante, que a gente possa ver quando ele diz que a massa, essa pressão, ela é determinada, é porque quando essa massa de ar frio e quente, ela faz uma volta nos continentes, ela já traz uma determinada temperatura e pressão, para que também possa ser identificado o clima. É outro fator importante, certo? Então, nós vamos observando esses fatores. Então, é muito importante. Hoje, se nós formos falar um pouco, se alguém for falar com vocês sobre isso, eu acredito que vocês já possam estar fazendo algum tipo de comentário, né? Com mais segurança, que é como eu sempre digo para vocês. Estudem, que o conhecimento liberta. Vocês podem conversar com qualquer um, que não vai ter problema, não é verdade? Então, meus alunos, aí a gente vê, né, que no capítulo 6 ele traz mais informações sobre o tempo e o clima. Nós temos nessa página, certo, aqui no box, que essa parte aqui, quadradinho do livro de vocês, alguns questionamentos. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma leitura e daquilo que falamos aqui no slide, vocês possam estar respondendo essas questões do box. São 5 questões, certo? Eu vou deixar lá descrito para vocês. Então, ele traz aqui, mostra essa imagem, né, de uma massa de ar, aí a gente observa o clima, tudo. Então, ele vai ter alguns questionamentos. Então, isso é muito importante para que a gente possa ver as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo, né? As situações em que elas possam ser medidas. A previsão do tempo. Antes de abordarmos, já que já abordamos, né, nos slides sobre a previsão do tempo, é importante que a gente veja, né, essa diferença entre clima, né, e tempo. Nós já vimos também sobre isso. Então, o porquê que é importante a gente saber do clima, né, da previsão do tempo? Porque ela vai nos dar, essa previsão vai nos dar mais segurança para viajarmos. Quando eu vou, hoje eu não vou para a praia, porque tá tendo nuvens escuras, então vai vir chuva. Então, a gente tem informações que podem estar evitando algumas coisas negativas para nós, não é isso? Então é importante essa previsão do tempo para quem trabalha na agricultura, né? Isso é importante para quem está viajando, para quem vai sair nos voos, né? Então isso é importante, muito importante. Então eu quero que vocês respondam as questões do box, prestem bem atenção, certo? E depois a gente vai ver com mais atenção
o complemento desse assunto, né? Então, as informações sobre o tempo é importante porque ela nos ajuda em muitas atividades. Porque se sabemos se vai chover ou não, levamos um guarda-chuva quando saímos de casa, né? Se vamos viajar, as informações sobre o tempo nos ajudam a avaliar as condições da estrada e fazer uma viagem segura, né? Como eu falei antes do piloto de avião, né? E a ciência que estuda as condições atmosféricas é chamada de meteorologia, certo? Que ela busca compreender as características físicas e químicas da atmosfera e as suas alterações na superfície terrestre. Então, quem estuda, quem dá essas informações é chamado de meteorologista. Meteorologista, ok? Então, é muito importante. Então, vamos estar atento e responder à atividade do box. Então, um beijo bem grande, amo vocês, estou com muita saudade, espero em breve dar aquele abraço. Mas desde já deixo o meu abraço para vocês. Um grande beijo, amo vocês.